Meu nome é Bruna, eu sou acadêmica do curso de Fisioterapia e eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso. O tema do meu trabalho é a valorização profissional do fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva frente à pandemia. A minha orientadora é a professora Vanessa Paula da Silva Oliveira. A minha co-orientadora é a professora Sharon Sampaio Caetano. Bom, de acordo com o CREFITO 2020, a fisioterapia, ela vem desde nossos ancestrais, onde descobriram que a dor, ela era diminuída quando existia um toque no local, né, uma estimulação no local. Pouco mais à frente, já no século XX, onde tiveram as guerras, os soldados, né, para que eles voltassem para a sua vida normal, eles passavam por uma certa reabilitação. E mesmo que na época não existisse fisioterapeutas, existiam voluntários, né, que participavam de toda essa reabilitação para voltar com esses soldados para casa, né, para que eles conseguissem ter uma vida normal, né. A fisioterapia no Brasil, ela veio em 1929 para um hospital em São Paulo, desenvolvendo a técnica, né? Foi então que a fisioterapia passou a ser um curso técnico de duração de 1 ano e logo mais à frente se tornou uma profissão de curso superior, né? Se tornando realmente uma profissão, né? Ferrari, em 2000, conta que teve uma crise, né, uma pandemia de poliomielite, onde diversas pessoas ficaram internadas em um local, em uma UTI, e foi então que a fisioterapia se sobressaiu, né? Na época não existiam equipamentos de última geração, mas existiam equipamentos de ventilação não invasiva e era utilizado nos pacientes da época como meio de recuperação. O objetivo do meu trabalho é identificar nas publicações científicas a atuação do profissional fisioterapeuta antes e durante a pandemia. O método utilizado trata-se de um estudo de revisão. A população do estudo foi composta por 28 artigos, sendo 8 encontrados por busca reversa, observados em referência de estudo, usados artigos no período de 2018 a 2020, sendo excluídos 18 artigos por não responderem a questões neste estudo. Palavras-chave utilizadas foram fisioterapia and Covid-19 e unidade de terapia intensiva. Foram excluídos estudos primários disponíveis na íntegra e em língua portuguesa, estudos que respondem à questão proposta nesse estudo. Foram exclusos artigos que não foram publicados no período entre 2018 e 2020, estudos secundários e sem estarem em língua portuguesa, estudos não realizados no ambiente hospitalar. Após análise dos títulos e leitura dos resumos, foram selecionados 10 artigos. É importante ressaltar que o trabalho ainda está em análise, tá? O total de artigos obtidos na busca, combinando as palavras-chave, foram 28 artigos. Artigos descartados após a primeira triagem foram 18. Artigos escolhidos para revisão, levando em consideração o foco da pesquisa, foram 10. Artigos selecionados lendo os resumos e aplicando os critérios de inclusão e exclusão foram 10 também. Bom, de acordo com Nozana, em 2008, ele descreve a evolução na época, que foi algo bastante restrito, né? Não se tinham tantos estudos como atualmente para que essa evolução viesse, né? Mas mesmo assim eles buscavam meios através de técnicas e tudo mais para comprovar a eficácia, né? Já Carvalho, em 2011, já um pouco mais à frente, destaca a importância das pesquisas para o crescimento profissional. Nesse artigo, ele relata que todos os estudos atuais são realmente baseados em estudos científicos e que lá atrás, quando começaram, inclusive a partir de 2008 mesmo, já vieram as pesquisas.
foi o que ajudou, né, na atualização atual, no desenvolvimento atual da fisioterapia, onde a gente consegue ver a evolução, né? Em 2018, o FU mostra a conquista de novas áreas, por exemplo, da UTI, onde o fisioterapeuta, atualmente, ele é indispensável, é obrigatório ter um fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva, sendo que, antigamente, o fisioterapeuta jamais seria necessário nessa área. Silva e Souza, já em 2020, afirma a fundamental e indispensável presença do fisioterapeuta. O que seria a indispensável? O fisioterapeuta, ele atualmente, ele manuseia o ventilador mecânico, ele sabe todas as técnicas, ele pratica técnicas de exercício respiratório, uma série de exercícios que são realmente importantes, né, para o paciente, e somente o fisioterapeuta tem o conhecimento dessa área, né? Santuzzi, em 2020, também afirma que ele presencia a valorização profissional durante a pandemia. Durante a pandemia, de acordo com esse artigo, foram diversas áreas, né, mantiveram foco na fisioterapia. Porque a fisioterapia, ela se tornou importante não só durante o tempo de internação, mas também o tempo que o paciente se recupera em casa. Então, ela é fundamental, desde o período que o paciente chega ao hospital, permanece durante a internação, quanto a saída do paciente para casa. Este trabalho encontra-se ainda em andamento e até o momento todos os resultados foram satisfatórios. As pesquisas mostraram a valorização atual do fisioterapeuta frente à pandemia e a efetividade das técnicas utilizadas. A eficácia das técnicas foram cientificamente comprovadas, sendo tão importante durante a internação quanto o acompanhamento externo quando o paciente já recebe alta. De acordo com Botomé, já em 99, ele percebeu uma evolução no decorrer da história, principalmente nas técnicas exercidas. Antigamente, como eu mesmo ressaltei, os nossos ancestrais descobriram o ponto de dor e descobriram que quando você pressiona o ponto de dor, você consegue diminuir ela, né? Com toda essa evolução, foi possível comprovar, através de pesquisas científicas, né, de práticas mesmo baseadas em evidências, que os exercícios têm realmente uma eficácia, né? Então, com toda a evolução, agora para exercício respiratório, né, eles descobriram que todo esse incentivo, toda essa área que é estimulada, ela tem uma resposta, né? E principalmente quando se trata de dor, né? Santos 2020, ele tem o foco total na reabilitação e na total recuperação. Então, ele afirma durante o artigo que em 2020, esse artigo recente, já comparando no período de pandemia, quando você tem o foco, o fisioterapeuta ele tem o foco na reabilitação de maneira ampla, né? Então ele consegue ter uma visão geral do paciente quando ele está no período de internação e no foco para que o paciente, quando saia da UTI, no caso, ele saia de forma bastante. Silva Souza, 2020, destaca a essencial atuação do fisioterapeuta ainda no ambiente hospitalar na fase mais precoce da doença. Nesse artigo, ele destaca que o fisioterapeuta ele não é só essencial durante o período que o paciente permanece na UTI ou sai, mas sim também a forma mais precoce possível, principalmente meios de prevenção. Fraga 2020, relatando já sobre o Covid, ele fala dos desafios para todos os pesquisadores e profissionais da saúde. Por mais que o fisioterapeuta esteja de frente, né, toda a pandemia, ele
também está enfrentando desafios. Então, é uma patologia que o fisioterapeuta também foi pego de surpresa, assim como os demais profissionais, como os médicos e enfermeiros. Então, nesse artigo, ele conta que os estudos anteriores relacionados a problemas pulmonares, patologias de forma geral, ajudaram muito para conseguirem combater a doença, né? O vírus, no caso, né? E então eles conseguiram ter um pouco mais de segurança de acordo com a profissão, né? Que no caso, a fisioterapia. Guimarães, 2020, fala também do risco do contágio e da internação. Então, por mais que o fisioterapeuta ele esteja habilitado aos cuidados, né, durante a internação, ainda assim existe um risco, existe um limite onde o fisioterapeuta ele não consegue ir, né? Mas ele afirma que, independente dos riscos, independente do tempo de internação, os cuidados do fisioterapeuta é essencial e tem sido, tem sido bastante satisfatórios os resultados, né? E os pacientes têm se recuperado de forma bastante positiva. Essas são as minhas referências. E a minha frase: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.